Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre a penetração dos fatores patogênicos externos. Quando a gente fala em fator patogênico externo, calor, frio, secura, etc., nós normalmente imaginamos que eles invadem o corpo através da superfície, geram sintomas agudos e que logo eles desaparecem, logo eles saem do corpo e não causam mais nenhum problema. Mas na prática não é bem assim. Uma grande parte das causas de doenças internas, e aí vamos falar de doenças que estão relacionadas à disfunção de órgãos e vísceras e também aos canais principais, está relacionada ao fator patogênico externo. Não é tudo que é emoção. A gente tem que entender como que funciona a penetração do fator patogênico externo para entender como que ele pode atingir e causar problemas aí no nosso corpo. Então, vamos compartilhar a tela para começar e falaremos, então, sobre a invasão de fator patogênico externo, especificamente a penetração do fator patogênico externo. Se você quer saber mais sobre esse tema dentro da medicina chinesa clássica, você pode dar uma olhadinha no capítulo 63 do Suen, que é o Questões Simples, parte integrante do Clássico do Imperador Amarelo. Lá tem uma descrição exata de como o fator patogênico vai invadir o corpo, ou melhor, ele vai ser contraído pelo corpo e até ele atingir os órgãos e vísceras. Claro, obviamente, que se ele não for eliminado durante esse processo de internalização. Então, quando a gente fala de invasão de fator patogênico externo, a gente tem a impressão de que o fator patogênico ele está no ambiente, que de repente ele invade o corpo. Mas a tradução mais correta para esse termo seria contração de fator patogênico, tanto que no inglês eles usam o termo vacuidade. Ou seja, o que quer dizer isso? O fator patogênico externo ele está no ambiente. Agora, o que vai determinar se ele vai conseguir penetrar o corpo ou não, é exatamente a condição de defesa do corpo, ou seja, a condição do nosso Jiang Qi, que é o Qi correto, e mais especificamente do Wei Qi, que é o Qi defensivo. Então, enquanto meu corpo está ok, eu tenho o Qi correto, em boas condições, em boa qualidade, eu tenho o Wei Qi circulando adequadamente, em quantidade adequada no meu corpo, o fator patogênico ele está no exterior, mas ele não consegue penetrar o meu corpo. Agora, se eu tenho Jiang Qi ruinzinho, fraquinho, por algum motivo, por alimentação, por doença crônica ou por algumas outras questões como estilo de vida, por exemplo, falta de sono e etc., o que acontece? Eu tenho uma defesa fraca e aí sim o fator patogênico ele vai conseguir penetrar o nosso corpo. Nada mais é do que exatamente acontece numa guerra. E aí, quando a gente fala em termos da medicina chinesa, a gente tem que lembrar como que esses termos, como que essa medicina ela foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida em 5.000 anos, de acordo com a evolução da própria população da China. E lá eles tinham muitas guerras. Então, quando eles falam, por exemplo, em Xie Qi, que é o Qi perverso, o Qi malvado ou o Qi patogênico, o que eles querem dizer? O inimigo do corpo. Então, quando a gente fala na penetração ou na invasão do fator patogênico, é exatamente igual a uma guerra. Se eu tenho um exército de defesa muito bem preparado, por mais que o inimigo chegue e tente dominar o território, ele não consegue, ele fica na parte externa. Agora, se a primeira defesa é muito ruim, ele começa a penetrar o território. E aí ele vai avançando, ele vai invadindo. Pode ser que no meio desse caminho exista uma outra defesa, que pode, por sua vez, proteger o território, que é a parte interna do corpo, aqui, obviamente, na nossa analogia, e jogar esse fator patogênico, esse exército inimigo, para fora do corpo. Se em nenhum momento existe uma defesa adequada, esse fator patogênico ele vai adentrando no corpo, até chegar aonde? Até chegar nos órgãos e vísceras. E essa exatamente é a citação do capítulo 63 do Suen. Então, ele vai falar o seguinte, olha só. Fator patogênico externo, ele fica no ambiente. Então, ele vai invadir o corpo através da pele.
Depois, ele vai seguir para os canais colaterais diminutos, que é a primeira região que a gente tem, atingir os canais de conexão, e aí o fator patogênico ele vai estar naquela camada que fica entre a pele e o músculo, e vai causar sintomas, por exemplo, dor generalizada, febre e etc. E quando ele consegue penetrar os canais de conexão, ele vai adentrar para os canais principais. E aí, ele vai passar em todos os canais principais. Ele vai conseguindo conquistar, né, ou conseguindo atingir um por um, do mais externo, que é o Taiyan, até o mais interno, que é o Shaolin. A gente vai ver já já isso. Depois que ele passou por todos os canais principais, aí sim ele vai ter a porta aberta para atingir órgãos e vísceras. Então, essa imagem que você vê aqui na sua tela é exatamente como se dá a penetração do fator patogênico externo. Obviamente que é muito melhor que a gente já comece o tratamento assim que apareçam os primeiros sintomas. E aí eles vão variar de acordo com o tipo de fator patogênico que vai invadir o corpo. Por exemplo, a invasão é de frio, primeiro sintoma que o paciente vai relatar é a ausência de transpiração. Por quê? O frio ele vai contrair a pele e aí ele vai bloquear a abertura dos poros para que ocorra a transpiração e vai caminhando para dentro. Olha só, quando a gente chega no nível dos canais principais, a penetração ela se dá desta forma. Ela começa no Taiyan, que é o yang maior, canal da bexiga e intestino delgado. Depois passa para Shaoyang, que é o canal da vesícula biliar e triplo aquecedor. E depois vai atingir o Yanmin, que é o canal do estômago e intestino grosso. Atingir os três canais principais yang, começa a atingir os canais yin. E aí começa pelo Taiyin, pulmão e baço, desculpa. Depois ele passa para o Jueyin, que é fígado e pericárdio, e depois finalmente ele chega ao coração e o rim. E aqui nós estamos falando em canais. Conforme esse fator patogênico ele vai adentrando cada um dos canais, o paciente pode experimentar sinais e sintomas relacionados ao trajeto de cada um deles. Então, por exemplo, é normal que quando atinge o Yang-Ming, o paciente aí tenha alguma disfunção relacionada ao estômago, então pode aparecer vômito ou diarreia, pensando aí nos trajetos dos canais e também a relação deles com os órgãos. Muito bem, passou por todos os canais principais, atinge órgãos e vísceras, e aí a doença se torna mais profunda. Então, nem sempre que a gente tem uma patologia de órgão e víscera, ela é causada por questões emocionais, ou seja, causas internas de doença. Muitas das vezes, na verdade, na maior parte das vezes, ocorreu um mecanismo de doença que começou lá com o fator patogênico externo em qualquer época, isso pode acontecer há 10 anos, uma semana, 2 meses atrás, que conseguiu invadir o corpo até chegar nos órgãos e vísceras. E muitas vezes o que acontece? Esse fator patogênico externo, depois que ele internaliza no corpo, ele se torna o que a gente chama de fator patogênico residual. Então, ele fica adormecido em determinado canal, em determinado órgão e víscera, e todas as vezes que o Jiang-Qi do paciente, ele dá uma queda, ou seja, ele fica mais enfraquecido, esse fator patogênico, ele acorda, ele desperta e ele causa doença. Então, esse é o caso das doenças crônicas, daquela criança, por exemplo, que vira e mexe tem uma dor de garganta, vira e mexe tem alguma patologia de baço, de estômago, enfim, de qualquer situação. Então, o que acontece? Começou com o fator patogênico externo que conseguiu penetrar no corpo, conseguiu invadir o corpo e se alojou lá dentro. Então, toda vez que ele tem oportunidade, ele dá as suas caras, ou seja, ele começa a causar aí um problemão dentro dos órgãos e vísceras ou dos canais, que começam a apresentar aí, causar sinais e sintomas super desagradáveis no paciente. Importante, então, é saber identificar a invasão de fator patogênico externo e o quanto ele já penetrou e trabalhar imediatamente para a eliminação desse fator patogênico externo no paciente. Então, é isso.
Esta aula, esse vídeo foi sobre a penetração do fator patogênico externo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o Aprendiz tanto pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e também pelo Telegram, obviamente aqui pelo YouTube e também pelo site. Lá no site todo dia tem um artigo novo, específico e direto sobre medicina chinesa, feito especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo, então até lá. Tchau, tchau.